Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma quinta-feira, na presença do Senhor, para juntos buscarmos a sua presença, também meditar na sua palavra. Agradecemos a Deus essa oportunidade tão feliz. E gostaria de convidar todos a meditar na palavra, que está em Juízes, capítulo 4. Gostaria de ler a partir do versículo 1, que diz assim: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Até o versículo 5. Estava observando essa história na situação em que os filhos de Israel se encontravam naquele período. O povo havia sido conquistado por Jabim, que era rei de Canaã. Durante 20 anos ele maltratou o povo, violentamente, sem dó nem piedade. Eles foram oprimidos cruelmente. Então a situação do povo de Israel não era fácil. Eles estavam realmente oprimidos. Mas aqui nos diz a palavra que eles clamaram ao Senhor. O motivo pelo qual Deus os havia entregado nas mãos dos seus inimigos era por causa do seu pecado. Eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, aquilo que era reprovado pelo Senhor, eles fizeram. Mas Israel clamou ao Senhor, pediu socorro ao seu Deus. E o Senhor os ouviu, O Senhor os ouviu. E Deus levanta, Deus escolhe essa mulher chamada Débora. E a gente vai ver um pouco sobre Débora. Quem era Débora? Nesse contexto devastador, que Israel se encontrava, aparece uma mulher. Essa mulher chamada Débora. Olha, ela era profetisa. O seu esposo, o nome do seu esposo era Lapidote. A Bíblia não relata mais nada acerca dele, do esposo. E era também juíza. Foi a 4ª juíza de Israel. E ela julgava as questões dos filhos de Israel, numa região montanhosa, de Efraim. Então, isso é o que a gente vai ver sobre Débora. E Deus escolheu ela para dar uma grande vitória ao seu povo. Alguém improvável. Ali naquele momento era como se Débora fosse alguém improvável. Eu estava vendo um texto de 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim, vou ler aqui para nossa edificação, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então, Débora foi escolhida ali, improvável. Ela era uma mulher, como ela iria para frente de uma batalha, junto com um exército, vencer. Era muito difícil. Mas assim como Deus escolheu Débora para batalhar para aquela guerra, Ele também nos escolheu. Nos escolheu, talvez até algumas pessoas nem dessem muito crédito à nossa pessoa, ou até mesmo achasse que nem tinha mais jeito, a situação em que alguns de nós vivia, mas o Senhor nos escolheu, nos alistou no seu exército e estamos nessa batalha. E assim foi o que o Senhor fez com Débora. Débora era uma mulher que tinha intimidade com Deus, porque Débora trazia a mensagem de Deus ao povo. Ela era profetisa, ela recebia a mensagem de Deus, ela transmitia a vontade de Deus ao povo, aquilo que o Senhor queria revelar ao povo. Débora era essa mulher que tinha essa intimidade com Deus. Também ela julgava, as causas do povo. É alguém que julga com retidão. Diz a palavra, que ela estava ali, eram levadas as questões, as causas do povo, e ela dava solução. Ela dava solução àquela causa. Então era alguém que julgava com retidão, uma pessoa confiável, porque ninguém vai levar uma causa a alguém se você não confia naquela pessoa. Quando você leva a sua causa a um juiz ou até mesmo a um advogado, você tem que confiar. Ou até mesmo na casa de Deus existem pessoas que você tem alguma questão e você consulta aquela pessoa. Por quê? Porque você confia que aquela pessoa vai lhe dar um parecer sábio. E assim era Débora. Débora era essa pessoa confiável. E no meio de tanta opressão, existia aquele lugar nas montanhas, naquele lugar montanhoso. Ali existia um lugar que se ouvia a voz de Deus. Havia solução, porque Débora julgava segundo a lei do seu povo, a lei de Deus. Então era aquele lugar que Deus tinha reservado. E quando você vai ver aqui no cântico de Débora, no capítulo 5, no versículo 7, diz que Débora se levantou como mãe em Israel. Mãe é alguém que cuida, que protege, que sustenta. Se você ler os versículos, você vai ver que eles dizem que nas cidades de Israel não havia ninguém, estava desolada a cidade. As cidades ficaram vazias. Era uma opressão muito grande e uma destruição muito grande, porque quando um exército inimigo ele toma uma cidade, ele escraviza o seu povo, ele não deixa o povo prosperar, ele destrói. E assim estava Israel. Mas se levantou alguém como mãe, alguém que cuidava, que protegia, que sustentava, que dava uma palavra de alento. Era uma mãe em Israel. Débora se levantou como mãe.
E nós, o Senhor também quer nos levantar assim como mães, no meio do seu povo. Alguém que mesmo em meio a tanta dificuldade, a tanta violência, a tanta corrupção, a tanto engano e destruição, morte, alguém tem uma voz de alento, uma voz de mãe. Todos nós sentimos falta, né, do colo da mãe, da proteção da mãe. E Deus levantou Débora assim em Israel, e também quer levantar no meio do seu povo alguém que tem uma voz, um conselho, alguém que oriente aqueles que estão desorientados. É assim que o Senhor quer. Existe, né, as mestras do bem. Na palavra de Deus fala a respeito disso, que essas mestras do bem são aquelas mulheres que aconselham as mais novas a amar os seus maridos, a cuidar do seu lar. Essas são as mestras do bem, certo? Que é Tito capítulo 2, que nos diz isso. Versículo 3: as mulheres idôneas ou idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É assim que o Senhor quer nos levantar no meio do seu povo, ensinando, mestres do bem, fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. E quando está registrado aqui o nome do seu esposo, né, Lapidote, isso me veio à memória como alguém que tem um lar, que tem uma família. Por isso que ficou registrado. Talvez aqui não fala nada acerca do marido dela, mas ficou registrado que ela tinha um marido. É porque ela tinha um lar. Ela tinha um lar, tinha uma responsabilidade de edificar a sua casa. Porque lá Provérbios capítulo 14 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. Então, isso ficou registrado na minha interpretação, que era para mostrar que ela tinha um lar, que ela tinha uma família, ela tinha uma responsabilidade de edificar também o lar. E essa é a nossa responsabilidade, como serva do Senhor, como mulheres fiéis a Deus, temos responsabilidade com o nosso lar, com a nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos esposos, de edificar a nossa casa na palavra de Deus, na direção do Senhor. Diante dessas observações, né, que eu pude ver, fui despertada ou reanimada a dizer para cada uma de nós que nós devemos nos levantar como guerreiras do Senhor. Precisamos nos levantar, não podemos nos acomodar. Talvez esse período que nós tivemos que ficar reclusos na nossa casa, tenha nos acomodado, tenha nos feito perder o ânimo. E estamos de braços cruzados, mas o Senhor nos convoca a nos levantar para a batalha, para a guerra. Somos convocados para essa guerra, né? Cada uma no seu batalhão. Algumas estão na tropa de elite, o seu treinamento é mais pesado, né? Os armamentos também é mais pesado, quem está na tropa de elite. E outros podem
estar na retaguarda. Tem que ter também aqueles que estão lá atrás vigiando, observando, para que a estratégia da guerra dê certo. Outros também tem aqueles que conduzem as armas, né? Estão ali, são pajens, né, de armas, para poder levar as armas. Então, cada um no seu batalhão de exército, batalhando, trabalhando, né? E nessa batalha, nós precisamos ter a certeza que cada um é importante. Ninguém pode ficar para trás. Todos têm que se levantar para batalhar. E a gente sabe que a nossa batalha é no campo espiritual. É contra as potestades, contra as hostes infernais da maldade, contra os principados. E nós precisamos estar bem equipado, né, bem treinado, sabendo usar as armas espirituais que estão a nosso dispor. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, o exército do inimigo estava preparado para a guerra com todo o seu armamento pesado. A gente vê aqui no versículo 13, né, de Juízes, o capítulo que eu estou trabalhando nesse dia, ele diz aqui, olha: e Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. Então ele tinha carros, ele também tinha armamento de guerra, e povo, ele tinha um exército numeroso, um exército grande. Esse era, mas eu quero dizer que Débora alçou a sua voz e proclamou a vitória na parte de Deus. Você vê aqui no capítulo 14, diz assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. O Senhor deu a vitória, e Débora levantou a sua voz, a voz de vitória. É assim que o Senhor faz para conosco. Quando a gente se levanta para a batalha, quem está conosco é o Senhor. Foi o que Débora disse para Baraque: o Senhor não saiu adiante de ti, é o Senhor que vai adiante de nós, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, porque nós pertencemos ao exército do Deus vivo, e é Ele que guerreia por nós. Ele é o general de guerra. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está nos convocando, te convocando. Deus convoca a cada um de nós nessa última hora para a batalha. O inimigo parece invencível, se levanta com tanta astúcia, trazendo tanto terror, medo, pavor, morte. Mas a gente tem que ver que nós somos mais do que vencedores. O inimigo tem armamento pesado. São as armas do engano, da mentira, da calúnia, acusação, da afronta. Mas o Senhor deu a estratégia para vencer a guerra. Glória a Deus. Deus já havia dado a vitória a Débora, ao exército de Israel. Deus já havia dado a vitória. Ele só precisava seguir as estratégias. Só precisava usar as estratégias certas. O Senhor disse para ela que ela desse em ordem a Baraque que
convocasse o povo lá para o Monte Tabor. E lá o Senhor ia dar vitória. Quando eles descessem de lá, Deus ia dar vitória ao seu povo. E assim Deus faz conosco. Ele já nos deu a vitória. Olha como diz aqui em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então ele já nos deu a vitória, ele já venceu. Lá na cruz do Calvário, quando ele expirou, ele disse: está consumado, toda a obra da redenção. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. À direita de Deus intercede por nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é só nós seguirmos a estratégia, convocar, atrair, escolher pessoas para a batalha, para o Monte Tabor, reunir um exército, treiná-lo, né? Glória a Deus, porque o Senhor já venceu. Então, meus irmãos, neste dia, pense nisso para que você seja um desse exército que já tem a vitória por certo e batalhando. Débora saiu vitoriosa. Diz aqui a palavra de Deus que o Senhor, versículo 15, e o Senhor derrotou a Císara e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císara desceu do carro e fugiu a pé. Depois, uma mulher lhe cravou na fronte uma estaca, matou aquele homem que afrontava ao exército de Israel, que afrontava o povo de Israel, que violentamente oprimia o povo de Israel. Mas eu quero dizer que assim Deus nos dará também vitória. Ele vai vencer todas as nossas batalhas. Siga a estratégia porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor em Cristo vos abençoe e nos dê força e nos dê coragem para continuar a nossa batalha. Vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus por tudo e também suplicando a Ele a sua misericórdia e a sua bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Jesus, diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dá, de nós estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meditando na Tua palavra, aprendendo, Senhor, da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela penetra, Senhor, nos nossos corações, ela tem o poder, Jesus, de nos fortalecer, de nos dar coragem, nos desperta a fazer aquilo que Tu tem nos convocado a fazer. Tu tem nos convocado para o exército, um exército vitorioso, um exército do Deus vivo. Nos ajuda, Senhor, não nos deixa esmorecer, nem, Senhor, ter nenhum pensamento de derrota e de fracasso, mas que nós tenhamos a fé viva, que nós somos vencedores em Cristo Jesus. De nós mesmos não temos nada, mas o Senhor, estando conosco, somos mais do que vencedores. Perdoa as nossas imperfeições, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, que são muitas. Nos ajuda, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, aquilo que impede, Jesus, de nós termos mais intimidade contigo, ter mais comunhão. Afaste de nós, não deixa que nenhum pensamento de incredulidade venha à nossa mente, desça ao nosso coração, mas que nós tenhamos um coração purificado, uma mente pura diante de Ti, Senhor. Ó Deus amado, nos ajuda a sermos mais crentes fervorosos, crentes, Senhor, que
serve a Deus com fidelidade, com compromisso. Meu Jesus, estamos vivendo a última hora, precisamos estar vigiando em alerta, porque a qualquer momento Tu virá nos buscar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque só Tu que é maravilhoso para nos dar a vitória. Senhor, nos ajuda nessa luta, nessa batalha diária que nós travamos. Nos ajuda a usar as estratégias certas em cada momento da nossa caminhada, para, Senhor, o inimigo não ter poder sobre nós, mas que nós tenhamos a vitória por certo. Pai amado, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, as lideranças, pastor da Tua igreja, todo o ministério. Ajuda, meu Senhor, dando a ele vitória, graça, para que assim eles marchem triunfante diante da igreja do Senhor. Meu Deus, eu Te peço, meu Senhor, por aqueles que estão necessitados, aqueles que pedem oração, tem uma causa diante do Senhor. Jesus, neste dia, entra com providência, meu Senhor. Entra com providência nessas causas, trazendo a solução. Meu Jesus, Tu és maravilhoso. Aqueles que se encontram enfermos, hospitalizados, visita-os com a bênção de saúde, trazendo saúde no seu corpo físico. Ó Jesus, e também reforço espiritual. Meu Jesus, salva, continua com a Tua mão estendida, salvando, libertando as vidas que estão oprimidas pelo diabo. Dá vitória, Senhor. Continua batizando com o Espírito Santo. Continua, Senhor, mostrando-se, revelando àqueles que ainda não Te conhecem. Meu Pai, abençoa as famílias da Tua casa. Também as famílias que estão passando grande aflição, perderam seus entes queridos. Senhor, visita, consolando, ajudando em tudo. As famílias que ainda não Te conhecem, também, meu Deus, se revela para eles também. Assim, meu Deus, eu Te peço, Jesus, abençoa o círculo de oração, abençoa o círculo de oração em todo este campo, nas congregações, abençoa, em todo lugar. Visita cada irmã que dirige o círculo de oração, que estão fazendo parte desta obra, fortalece, ajuda, nós precisamos, estamos no campo de batalha. Quando nós estamos de joelhos dobrados, é uma batalha que nós travamos e precisamos da Tua ajuda, meu Senhor. Ensina-nos a orar, ensina-nos a chegar para Ti e alcançar de Ti, meu Senhor, a Tua bênção, aquilo que nós estamos apresentando diante de Ti. Tudo eu Te peço, já Te agradeço, essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês.